Olá, então vamos continuar aqui falando um pouco mais, para fechar esse ciclo sobre o campo evangélico brasileiro, vamos falar um pouco mais sobre a participação pública de evangélicos. A partir de 1950, o campo evangélico brasileiro ele vai ser impactado através de um evangelismo mais contestatório. E esse evangelismo contestatório, em muito, ele é devedor de ações anteriores a 1950. Em 1934, foi organizada a Confederação Evangélica do Brasil, numa tentativa de reunir de várias igrejas evangélicas para pensar, né, os posicionamentos, quais os caminhos a serem trilhados pelo evangelismo brasileiro, numa perspectiva mais nacional, mesmo porque muitas igrejas tinham conseguido suas autonomias em relação às missões norte-americanas, né? norte-americanas. Então, em 1934, é criada a Confederação Evangélica do Brasil. Em decorrência, né, como parte dessa confederação, surgiu em 1955, por volta de 1955, o Departamento de Responsabilidade Social da Igreja, né? Um departamento pensado por Valdo César, Richard Shaw, tá? E esse departamento foi criado para pensar a prática evangélica numa perspectiva de contestação das diferenças sociais, das desigualdades sociais, de como as igrejas poderiam intervir numa realidade desigual, tá? Em resultado dessa conferência, dessa responsabilidade social da igreja, vão se organizar várias conferências no Brasil, e em 1962 foi organizada a Conferência do Nordeste, onde os lideranças evangélicas, jovens das igrejas evangélicas, pudessem estar reunidas com uma certa intelectualidade brasileira para pensar, para refletir sobre os problemas nacionais. Nessa Conferência do Nordeste estiveram presentes, por exemplo, Celso Furtado, entre eles, né, Gilberto Freire e Paul Singer. Tá? Então, esse movimento contestatório atraía principalmente a juventude da igreja. A parte da juventude da igreja que frequentava os meios acadêmicos, os cursos de teologia, outros cursos, né, aderiram muito, né, a essas ideias mais de contestação. Tá? Essas ideias também foram muito devedoras pela presença do teólogo Richard Shaw no Seminário Presbiteriano, a partir de 1952. Então, podemos dizer que o mundo evangélico, né, mais o tradicional, mas também outros, o setor, né, a tendência pentecostal, foram sacudidas assim por essas ideias progressistas. E durante a ditadura militar, essas ideias progressistas geraram muitas tensões no interior das igrejas. A Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista sofreram com essas tensões e verdadeiras rupturas, né, estiveram na iminência de ocorrer. Tá? Mesmo com lideranças dessa ecumênica, com as lideranças ecumênicas, sofressem mesmo punições dessas igrejas. Tá? Mas, a partir desse evangelismo contestatório, foram surgindo movimentos ecumênicos que teriam vida longa. Alguns funcionam até hoje. Por exemplo, a SESI, a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, o CEDI, né, o Koinonia e o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Tá? Esse movimento, apesar das tensões que ocorreram nele e as rupturas que ocorreram nele
na década de 60 e início da década de 70, esse movimento foi responsável por espraiar no interior de igrejas, né, no interior de igrejas, ideias libertárias. Muitos veículos de comunicação no interior de igrejas, revistas para catequização, jornais da juventude, receberam forte influência desse, desse evangelismo libertário. A partir da década de 80, né, o Brasil começa como participação pública, nós estamos falando aqui de participação pública, a partir da década de 1980, com a abertura política, muitos evangélicos serão eleitos a cargo principalmente de deputado federal. Tá? Então, nós podemos dizer que de 1980 até 2010, esses evangélicos, né, que começam a se organizar no Congresso Nacional a partir da perspectiva dos princípios evangélicos, eles atuavam, eu penso que eles atuavam nesse período, 1980 a 2010, sem uma orientação teológica definida. Havia ali, entre eles, atuando lado a lado, deputados de orientação liberal, deputados de orientação progressista, deputados de orientação conservadora, fundamentalista, tá? Haja vista o caso, por exemplo, da Benedita da Silva, que era uma evangélica, né, ligada ao Partido dos Trabalhadores. Né? Então, eles apresentavam, ainda que na sua maioria esses deputados apresentassem traços fundamentalistas, conservadores e também fundamentalistas, mas eles tinham postura muito mais pragmáticas. Eles estavam muito mais interessados, deputados ligados ao mundo pentecostal, estavam muito mais interessados em adquirir, né, meios para a expansão de suas igrejas, como espaço, né, autorizações para veículos de comunicação, rádio, TV, adquirir terrenos para a construção de igrejas. Eram ações pragmáticas, muito pouco ideológica e muito mais pragmática. Tá? A partir de 2010, com o crescimento de movimentos reacionários e conservadores ao nível internacional, é uma certa pretensão dizer que o movimento conservador no Brasil cresce em função das igrejas evangélicas. Olha, o movimento conservador reacionário no mundo não acontece por causa das igrejas, não somente por causa das igrejas. Ele é um movimento, né, que ele é oriundo de diversos setores sociais, do setor econômico, do setor cultural, do setor artístico, tá? Então, ele é um movimento, né, maior do que o mundo evangélico. Mas, a partir de 2010, tá, esse grupo de deputados que se agregam em torno do nome chamado bancada evangélica, eles vão adotar postura nesse caldo conservador, que começa a tomar conta, né, da economia, da política ao nível internacional. Os deputados evangélicos começam também a adotar posições de princípios políticos afinados muito mais afinados com o mundo conservador. Portanto, ideias mais fundamentalistas, tá, muito mais fundamentalistas da verdade revelada, começam a nortear a prática desses deputados. Tá? Então, eles começam a adotar não somente atitudes conservadoras, de conservar uma tradição, mas eles começam a tomar atitudes até mesmo reacionárias, tá? As reacionárias.
É, então, mas ainda, né, é, ainda até 2010, nós podemos ver, por exemplo, líderes evangélicos muito próximos a um governo de esquerda. Mas a partir de 2010, eles começam a se nortear, mesmo naquele caldo conservador que começa a tomar conta, e no Brasil vai ser muito sentido a partir de 2013, né? A partir de 2013, eles começam então a se pautar por atitudes mais fundamentalistas, tá? Fundamentalistas. Então, você vai perceber que deputados histriônicos assim deputados num linguajar bastante né, bastante exaltados, vão começar a aparecer no cenário político brasileiro, tá? De forma tal, mas a base teológica passa a ser os princípios conservadores de cunho fundamentalistas, tá? Na atualidade, nós vamos ver que no atual governo são alçados ao governo representantes do campo evangélicos que não são, se percebermos, não são aqueles líderes exaltados, mas são líderes que não fazem estardalhaço, que não se envolvem em polêmicas, não se envolvem em polêmicas, mas que expressam atitudes fundamentalistas, inclusive com formação acadêmica, né? E que atuam de forma polida, que atuam de forma silenciosa, mas são suas ideias, né? E eles estão hoje, 12 de julho de 12 de julho, né, de 2020, ocupam cargos importantes no atual governo, né, em áreas importantes como educação, né, no campo da ciência, né, ocupam cargos, eles manifestam atitudes fundamentalistas, mas não fazem isso de forma polêmica, não fazem isso de forma. Eles não representam um lado espalhafatoso do mundo evangélico. Tá? Então, o que nós podemos. Mas são pessoas que se orientam por aquelas ideias que eu disse no vídeo anterior, ideias de negação do criacionismo, de negação da tolerância para com os homossexuais, de negação da emancipação feminina, do papel autônomo da mulher. São princípios fundamentalistas. São mudanças que no mundo fundamentalista não cabem. Mas eles estão lá, têm formação acadêmica e estão no governo, né? De forma tal que eu poderia concluir esse conjunto de vídeos aqui dizendo o seguinte: o que há no mundo evangélico hoje? Há uma disputa no meio evangélico pela narrativa. E dado ao caldo, né, conservador que se alastra no país, né, há um grupo tentando, né, deter essa narrativa, dizendo que o mundo evangélico é só isso, mas não é. Isso eu tentei deixar claro nessa série de vídeos que eu coloquei. O mundo evangélico, ele é muito heterodoxo, ele é muito diverso, né? E é preciso sempre ver essas tensões que existem em seu interior. Muito obrigado, tudo de bom e até mais.